que eu faço, que nós realizamos lá com a psicologia, né, com os alunos, os profissionais, é importante falar um pouquinho de quem a gente atende, né? Porque nós passamos uma ideia que nós atendemos pessoas que são moradores de ruas. Na verdade, é essa a ideia que todo mundo tem, mas o que a gente gosta de falar, que nós estamos atendendo pessoas em situação de rua. E por que isso faz tanto sentido? Porque a gente se preocupa em não levar uma identidade para essas pessoas. Elas estão naquele momento numa situação de extrema vulnerabilidade e que espera-se que seja passageira. E quanto mais a gente reforça isso, melhor toda a população entende, melhor os nossos parceiros entendem, e a gente costuma criar um vínculo mais saudável, porque todo mundo que vai para o atendimento precisa ter isso muito claro, que existem uma série de estereótipos e que isso só nos distancia de quem a gente está atendendo, né? E aí eu disponibilizei uma apresentação curtinha para falar um pouquinho sobre isso. Então tem alguns dados que eu gosto de conceituar. Pode passar, João. Tá. Então, qual que é o objetivo? É falar um pouquinho da definição de quem é essa população atendida, falar um pouco dos estereótipos que nós criamos, eu falo nós, toda a sociedade, e até muitos profissionais da área da saúde, falar um pouquinho sobre o Médicos do Mundo. Nós mudamos o nome da organização porque a gente está em outros países agora. Então, tem muitos voluntários da área da medicina que já conseguiram ir para alguns países da África, foram para as fronteiras, enfim, aí a gente achou mais completo deixar como Médicos do Mundo. E a gente vai falar também como que é a lógica de saúde para essa população. Como é que eles entendem saúde? Não é da mesma forma que nós. É um pouquinho diferente, porque está atrelado à forma que eles estão vivendo. Tá? Pode passar, João. Para isso, eu gosto muito de falar sobre a definição de pessoa em situação de rua. Então, em 2009, foi caracterizado como uma população de grupo heterogêneo que possui comum pobreza extrema e alguns vínculos rompidos. Para nós isso faz muito sentido, porque 2009, se a gente pensar, não faz muito tempo. Só a partir dessa definição que foi possível criar algumas políticas públicas para esse tipo de situação, para as pessoas que estão em situação vulnerável. Então, assim, tudo foi pensado a partir desse decreto. Pode passar, João. Então, com isso, a gente percebeu que existem muito preconceito quando a gente não entende que aquilo é uma situação pontual. E que estar em uma situação de rua é o resultado de várias questões que aconteceu com essas pessoas. Então, problemas financeiros, problemas com álcool e outras drogas, vínculos rompidos, e vai além de vínculos familiares. Então, a gente atende muitas pessoas que fala que teve problemas, enfim, que tinham uma vida, um outro tipo de vida, e em algum momento de ruptura passaram a estar em situação de rua. Então, passaram a viver diferente, passaram a ter planos diferentes. Pode passar, João. Nos atendimentos e em alguns estudos que nós fizemos também, a gente percebeu que é uma população que tem algumas características comuns. Então, né, nosso campo de atuação, inicialmente, foi lá na Sé, no pátio do colégio. A gente conseguiu perceber que nós atendíamos um número de pessoas consideráveis, então, em uma ação só já apareceu 300 pessoas, em outra ação um pouco menos, e existe uma
variável com relação à idade, sexo, e aí a gente viu que era um pouco mais complicado de vincular. Então, normalmente as pessoas ficam na Sé, que nós atendemos, e a gente costuma atender lá no domingo, mas essas pessoas, elas ou não apareciam nas ações ou apareciam em outros lugares, então a gente considera que é uma população flutuante por isso, porque nem sempre eles estão no mesmo lugar. Então, tudo vai depender da demanda de oferta de trabalho e de outras formas de organização, como, por exemplo, centros de acolhida, centros de acolhimento. Muitas pessoas, para conseguir uma vaga, elas precisam de uma senha. Como não é uma senha fixa, ela tem que ir renovando, então elas vão migrando de região para conseguir essa senha com mais facilidade. Então, as pessoas elas migram da Sé para o Brás, até para Barra Funda. Os lugares mais longe que nós conseguimos ver é que teve algumas pessoas que foram caminhando até a região leste. Então, da região central para a região leste, eles conseguiram chegar. E aí, muitas pessoas que a gente conversou dizem que não tem lugar definido. Elas conseguem vincular com o território se elas têm uma ocupação. Então, tem algumas pessoas que a gente conversa nos atendimentos e a gente percebe que eles trabalham em vários segmentos. Então, o mais comum é pessoas que começam coletando reciclagem, material reciclável, papel, papelão, e eles conseguem uma quantia para pagar uma ocupação. Bom, então é o perfil da população flutuante por conta disso. A maioria das pessoas, assim, grande maioria são homens, etnia negra, e a idade existe uma variação de acordo com a região. Na região da Sé são pessoas um pouco mais velhas, mas quando a gente vai para outros territórios, como na Helvétia, na Cracolândia, a gente vê que tem bastante pessoas jovens, então de 22 a 44 anos é a idade mais frequente. E no perfil dessa população, o que é mais comum é a característica de pobreza extrema e ruptura com os vínculos familiares. Então, muitas rupturas com vínculos afetivos, e eles acabam falando normalmente o que aconteceu, por que esses vínculos foram rompidos, tá? Essas pessoas, a maioria da população atendida, elas não ficam em centro de acolhimento, porque a oferta de número de vagas é um pouco menor do que normalmente a região comporta. Então, elas acabam ficando mesmo em abrigos, em ocupação. Enfim, a organização é um pouco diferente. Pode passar, João. Oi, pode passar. E aí a gente precisa falar que o trabalho em renda dessas pessoas é um pouquinho diferente do que nós estamos habituados, né? Nós estamos muito acostumados com uma lógica de horário, de segunda a sexta. Eles não. É quando realmente tem oferta. Então, tem muitas pessoas que falam que trabalham durante a noite, porque é até uma questão de proteção mesmo. Essas pessoas, elas têm um histórico de agressão muito, muito grande, no caso de vulnerabilidade, além das condições, são pessoas que morrem muito, que são bastante agredidas. Então, normalmente, para se organizar, e quando elas conseguem até mesmo vincular com a região, existe uma característica de proteção. Então, um grupo, eles ficam acordados à noite, e nisso eles já vão se organizando para trabalhar, e costumam dormir de dia. E a gente conseguiu, assim, alguns dados que mostram que
15% das pessoas que estão em situação de rua são caracterizadas como pedinte. Elas não conseguem desenvolver nenhum tipo de atividade. A maioria, elas coletam material reciclável, e tem muita gente que trabalha como flanelinha também. Esses números acabaram subindo um pouco mais. 6% estão na construção civil e trabalham, na verdade, como ajudante geral. 4% estão no comércio. E outra menor parte está ligada à limpeza. O que eu achei muito interessante nesses relatos é que, normalmente, eles aceitam um tipo de trabalho que a maioria da população não aceita. Então, é bem próximo do trabalho escravo, porque as empresas elas não contratam, porque essas pessoas elas não têm documento. Muito comum de ter problema com alguma questão com a justiça. De alguma forma podem ser procurados, existem também essa possibilidade, então as empresas elas não contratam e também não contratam por estar em situação de rua. Existe uma série de preconceitos e enfim, então eles acabam aceitando muitas vagas que normalmente ninguém aceitaria, né? Eles precisam continuar se alimentando. Tem muita gente que tem pet, o número de cachorro, gato é muito alto. Então, e aí, quando eles quando eles estão cuidando dos bichinhos, eles costumam trabalhar para sustentar. Então, a gente vê pessoas que levam, muitas pessoas também que têm filhos, e aí eles começam a aceitar esse tipo de oferta. Tá? Então, a gente conseguiu perceber que a lógica de trabalho deles é bem diferente da nossa. Pode passar, João. Quando a gente faz algumas perguntas para as pessoas, o interessante é saber quais motivos levaram a eles a estar na situação que eles estão agora, né? Porque é difícil, é extremamente difícil. Por mais que São Paulo tenha uma oferta de ONGs, e são muitas, ainda assim não é fácil. Eles precisam passar por alguns processos que vão desde se arriscar a dormir na rua. Quando você dorme um dia na rua, você já começa a perceber que você precisa mudar uma série de comportamentos para até conseguir se manter vivo no dia. E aí a gente acaba perguntando. A maioria das pessoas respondem e poucas pessoas não querem tocar muito no assunto, porque principalmente se ela vinculou com o território. E aí a gente percebe que o vínculo com o território, eles começam a se tratar como família. Então, normalmente, grupos, eles se ajudam, se protegem, e isso acontece. Então, muitas falas giram em torno de fatores econômicos. Então, problema com trabalho, o uso de álcool e outras drogas, principalmente de álcool. Então, a porcentagem ela é enorme, né? E a minoria tem algum diagnóstico de transtornos mentais. Então, normalmente, as pessoas que nós estamos atendendo que têm o diagnóstico, ela sempre está levando na bolsa ou no bolso um laudo médico, porque elas precisam fazer o uso de medicamento, então elas conseguem se organizar minimamente e a gente sabe que ela tem algum diagnóstico. E como nós temos também vínculo de algumas regiões que fazem atendimento, a gente consegue saber que ela está sendo atendida no CAPS, principalmente no centro, então a gente consegue saber um pouco mais sobre a saúde do estado daquela pessoa naquele momento, tá? Então a gente tem muito paciente que tem diagnóstico e faz o uso de álcool, tem diagnóstico de esquizofrenia, tem diagnóstico de depressão, e enfim, mas aí mesmo assim ainda é minoria. A maioria, então, ainda está ligado a fatores associados com perdas econômicas. Pode passar, Júlia.
Esses dados, eles foram até 2015, mas eu achei legal manter. É lógico que hoje a, a população cresceu e muito, mas é para a gente entender como que esse crescimento ele aconteceu. Então, em 2000, só aqui em São Paulo era 8.000 pessoas. Até 2015, a população ela cresceu de forma considerável. Então, o projeto começa em 2015, quando a pessoa que idealizou esse projeto, ela veio para o Brasil com uma ideia de atender da mesma forma que ela estava vendo alguns atendimentos acontecendo onde ela estudou. Então, foi o Mário Vicente, ele é neurologista e ele fez um pós-doc nos Estados Unidos. Então, os professores dele saíam para a rua para fazer algum atendimento. E quando ele volta para o Brasil, depois do curso, a primeira região que ele passou foi a Sé. Então, no primeiro dia de atendimento, ele se deparou com uma rua que tinha 150 pessoas, aproximadamente. Só que nos Estados Unidos era 15, 10 pessoas no bairro. Então, o número era bem diferente, né? E aí, em 2018, a gente se deparou com uma contagem de quase 20.000 pessoas já. Mesmo assim, esses dados, eles são dados próximos, não que eles são esse número, porque a gente enfrenta algumas dificuldades para fazer essa contabilização. Pode passar, Ju. Quando a gente vai falar do censo, é importante, eu acho que até é um dado que serve muito para a criação de políticas públicas, porém, existem poucos estudos no Brasil. E aí existe algumas divergências na metodologia. Então, se a população ela é flutuante, pode ser que a gente contabilize pessoas duas vezes ou não acaba não percebendo que elas estão ali. Então, tem dificuldade de mensurar essa população, ela por ser uma população que se organiza de várias formas, por ser uma população que morre muito, enfim, por estar em várias localizações diferentes. Existem também dados que muita gente passa um período em algumas casas de reabilitação, como eles chamam, mas são mais instituições religiosas. Como eles passam mais ou menos alguns meses, até um ano e pouco, às vezes o número do censo não conseguiu contabilizar aquela parte da população, e a gente tem bastante, né? Então, existem várias dificuldades para chegar a um número real, mas a gente sempre trabalha com o número próximo para mais. Pode passar, João. E aí a gente consegue perceber que tem muitas crenças que estão vinculadas à sociedade e são crenças relacionadas a essas pessoas. Quando a gente começa o projeto, quando a gente vai falar sobre ele, muitas pessoas perguntam se, olha, dão até exemplo. Ah, Dani, eu posso atender, mas eu posso ir de bolsa, posso levar celular? A gente nunca correu nenhum risco de ser assaltado e eu posso dizer que ao contrário, né? A gente vê uma situação que as pessoas elas são agredidas, então a gente vai fazer atendimento, sempre tem médicos ali paramentados para fazer algum atendimento mais complicado, porque as pessoas são agredidas na noite anterior, principalmente, pensando que a gente está lá no domingo. Então, vai vir muita gente com fratura, braço quebrado, enfim. Então, é uma população que sofre muito, muita agressão. E a maioria das agressões é sofrida por pessoas que têm casa. Então, tem muito histórico de pessoas que descem dos seus apartamentos super luxuosos e vão agredir pessoas em situação de rua só por hábito. Não vou nem falar outra coisa, mas deve ser hábito. Então, eles sofrem muita agressão. Então, pode passar, João.
Percebemos que no Disque 100 é um canal que colhe algumas denúncias, né? Então, o número de agressão, de históricos, é muito alto. Esse número também é de 2017, foi quando a gente começou a fazer mais pesquisas sobre enfim, como essa população é tratada. Se tem políticas públicas, como elas se relacionam com a saúde, enfim. Então, o número de denúncia por agressão é muito alto. Então, foi 419 ligações falando que tinha alguém baleado, alguém machucado. Queimaduras é muito comum, apesar que não se fala, né? Mas é bem comum. Então, o número de assassinatos foi 69, sendo que só em São Paulo foi 25. E nesse mesmo ano, nós tivemos uma perda de 10 pessoas mortas pela questão do frio, né? Eu acho que esse ano foram 3, foi o que disseram na televisão, mas a gente ainda não conseguiu esse dado. Pode passar, João. Que, que eu ouço muito, né, é que morar na rua é uma escolha. Talvez para a parte da população, para a pequena parte, talvez seja, mas para a maioria não é assim que funciona, porque existem muitos fatores associados a uma perda estrutural, a um rompimento estrutural, a questões financeiras, questões emocionais, questões afetivas. É isso que a gente ouve muito nos atendimentos. E a gente considera que estar em situação de rua não é da noite para o dia. Então, vai acontecer uma série de processos que resultam em rupturas, que resultam em problemas econômicos, sociais, e aí é o resultado de tudo que a gente viu. Pode passar, João. Falando um pouco dessa escolha, quando a gente vai olhar algumas cenas, algumas imagens, ou até no dia da ação, você acaba se deparando com famílias em situação de rua, né? Com muitos idosos, com bebês em situação de rua. Então, a criança nasce e vai para uma situação de qual ela não escolheu. Então, a gente não pode aceitar isso como definição, que é uma escolha. Essa foto, ela foi depois Foi, se eu não me engano, depois de um incêndio que teve lá no Paissandu. Nós fomos atender, coincidiu a ação depois desse evento e a gente percebeu que aumentou muito o número de crianças, de mulheres grávidas. Então, de uma hora para outra, aumentou o número de famílias mesmo, né? Pode passar, João. E aí, nos relatos, a gente vê que existe um enfrentamento muito comum, que é o enfrentamento da violência. Então, violência psicológica, exclusão social, violência física, tanto por parte de ações, né, principalmente ações da GCM, aconteceu de alguns momentos lá no território mesmo da Sé, muitas pessoas terem seus documentos retirados, enfim, então a gente consegue perceber que existe um enfrentamento à violência, uma série de violências que vão além da psicológica e da física. Então tem muita gente que passa pelos atendimentos e não necessariamente querem se consultar, falar com o médico, mas eles querem conversar. Então, normalmente as pessoas falam que passou muito tempo sem conversar com ninguém que não fosse do território. E a gente consegue perceber que o vínculo acontece nesse momento, que é quando a gente atende, na outra ação a pessoa volta e volta falando que gostou do atendimento, que gostou da abordagem, que nunca tinha falado com um neurologista ou com um psicólogo, um psiquiatra. Então, para nós, isso é muito bacana, que é uma construção de vínculo aos poucos, né? E a gente acaba saindo um pouco da questão da violência para passar por uma questão de cuidado. Pode passar, já.
Muitas pessoas também perguntam para nós se um teto resolveria o problema. A gente, hoje, depois de todo o nosso conhecimento, que assim, né, a gente vai precisar ainda atender muitos anos para realmente aprender muita coisa. E nós também aprendemos muito com eles, de acordo com as demandas que eles trazem, que só um teto não resolveria um problema. Precisa ter uns olhares diferentes, né? De acordo com algumas políticas públicas que vão além da assistência. Então a gente precisa pensar que essa pessoa ela não chegou ali de uma hora para outra, aconteceram várias coisas que resultaram estar naquela situação. Precisa ter um olhar de forma multifatorial, precisa ter um resgate de uma participação social coletiva, porque é esse momento que eles saíram, eles não se reconhecem mais participantes. Então, entre alguns relatos, a gente acaba atendendo pessoas que até falam assim, olha, desse lado aí que você está diferente. Então, a gente consegue perceber que existe um outro reconhecimento de humanização. Então, eles perderam parte dessa participação coletiva social. Pode passar. Gente, todo mundo pergunta se todo mundo usa algum tipo de substância. 99% da população usa, sim. Então, existe uma variação. O álcool, ele vem em primeiro lugar, e esses dados, eles não foram tirados só dos atendimentos, então, em outros trabalhos também científicos mostram que a população usa muito álcool, por ser uma substância de acesso barato, não só pela questão do valor, mas pela questão da oferta mesmo, né? Acho que culturalmente o Brasil tem um histórico muito próximo do uso de álcool. Segundo, vem o crack. Eu não estou falando só da região da Sé, mas quando a gente vai pensar em todas as regiões dessas populações, então o crack vem em segundo lugar por ser uma substância muito, muito barata. E só fazendo um comentário, quando a gente começou a atender e a conhecer um pouco essa demanda, nós pensávamos que o crack utilizado eram pedras. E, na verdade, não é pedras, é faísquinhas. Por isso que o nome vem de crack, porque quando você começa a criar esse tipo de substância, elas começam a pipocar. E aí elas caem no chão como se fossem umas tarraxinhas de brinco, muito pequenininha. E aí vem do nome crack. Então, é o resto de todas as substâncias ali que a pessoa juntou, e aí conseguiu formar essas pedrinhas. Então, é comum a gente sair para os atendimentos e ver algumas pessoas olhando para o chão, que ela está justamente procurando essas pedrinhas de crack. Principalmente na Cracolândia, a gente vê muitas pessoas olhando para o chão. Lá é bem comum. Então, a gente consegue falar que essas substâncias são mais utilizadas devido ao valor, tá? Mas existem relatos também de uso de maconha, de cocaína, mas é bem pouco. Pode passar. Só mais um comentário também, não que, sim, né, estamos romantizando esse uso, não, mas como ele é um dado que sempre vem, a gente precisa trabalhar com o paciente e com as pessoas atendidas e a gente precisa considerar também essa parte da história dela. Ela usa, a gente não vai negar. Lógico que se no atendimento não acontece o uso, eles já entendem que nós precisamos atendê-los e a gente atende no momento que eles não estão sob o efeito, né? Mas normalmente nós não temos problema. Nunca aconteceu, acho que até hoje nunca aconteceu problema com esse tipo de situação. Alguém chegou lá sob o efeito de álcool. Não, eles entendem que para eles passarem, para eles tomarem algum tipo de medicamento, para dar ponto, eles precisam não estar no uso. Tá, pode passar. Aqui foi em 2007, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como a demanda cresceu.
Essa é a região do pátio do colégio, foi em 2017 e foi 2 anos depois do grupo, depois da ONG levar o nome, tá sempre estando nessa região. E aí a gente consegue perceber que estamos na presença de algumas pessoas que atende na pastoral, então o pessoal de jaleco verde é o da pastoral, e ali eles estão oferecendo só alimento. E o pessoal dos médicos, eles estão no outro lado da rua, mas eram poucas pessoas, poucos voluntários, estudantes também eram poucos. Enfim, pode passar. Pode passar, João. Em 2018, a gente começou a ganhar alguns parceiros. Essa primeira tenda, é que na foto não dá para ver, mas a gente tem outras 7. É uma ONG que cuida de pessoas em situação de rua e animais. Então, eles levam todos os tipos de equipamento para pet, para tosa, para banho, para vacina. E aí a gente começou a perceber que aumentou o número de demanda de atendimento e também aumentou o número de pets, tá? Essa pessoa que está dando entrevista é o Mário. Então foi ele que começou o projeto, né? E aí a gente viu a necessidade de aumentar mais voluntários, porque aumentou demanda, aumentou pessoas, e a gente começou a chamar mais voluntários. Pode passar. Essa foto eu acabei deixando porque achei acho que foi o primeiro atendimento que a gente viu o gato, né? A gente tem o hábito de falar que normalmente o gato ele não fica, não vincula, é diferente de cachorro, mas começou a crescer. Tem muitos gatinhos, tem bastante. Hoje a gente viu também hamster, pássaros, então a gente teve que levar alguns outros profissionais para cuidar desses outros animais, né? E essa foto, enfim, de 2019, pode passar. Tem outra foto também de 2019. Aqui, com a presença dos alunos, nessa época já começou os estágios, então a gente conseguiu parcerias com as universidades para fazer estágios a partir do quinto semestre. Então, foi nesse mesmo ano que a gente conseguiu ofertar em Planon nas meninas que têm o desejo, enfim, e a gente veio com uma parceria com o pessoal com o GEOS, o pessoal das ginecologistas. Pode passar, Jana. E aqui eu vou passar rapidamente, vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz. Então, para a psicologia, para nós, é importante o acolhimento, a escuta, a psicoeducação, reflexão sobre aquele momento que a pessoa atendida está vivendo, e também realizar os encaminhamentos. Porque nós estamos limitados, apesar do serviço ser muito bacana, existem limitações também. E aqui, até articulando um pouco sobre o que a gente fez lá na Cracolândia, a gente se preocupou em seguir esse mesmo processo. Então, a gente tem um protocolo de atendimento, a gente segue por essa anamnese, que é onde vai nos dar dados para melhorar a cada atendimento, para levar parceiros novos, e, enfim, para a gente conhecer mesmo o território. Tem muita gente que não prefere dar o nome completo por ter problema, né, enfim, com a justiça, mas a gente explica qual a importância disso. Pode passar, João. E a gente tem uma parceria também com os serviços de saúde. Pode passar. Nós sempre levamos alguns encaminhamentos, telefone de alguns CAPs, dos CRAS também, e a gente tenta sempre o contato antes de fazer o encaminhamento, né?
E aí a gente fala também sobre lógico que a gente tem que pensar em algumas políticas públicas, elas existem, elas precisam ser utilizadas, mas a gente sempre tem a necessidade de ter um olhar intersetorial. Nós atendemos uma abordagem de clínica ampliada, tanto é que vão vários profissionais da área da saúde. A gente acha importante também, para tentar falar em resolução de problema, ter políticas voltadas à implementação de serviços no território, porque a gente vê uma região que tem muitas pessoas, é uma concentração enorme de pessoas, nenhum atendimento. Já chegamos a atender, acho que 480, principalmente na Sé. Na Cracolândia a gente foi o segundo encontro, então até a gente vincular com a região, com o território, é um pouquinho mais difícil, demanda mais visitas, mas a gente também vem tendo resultados positivos. O que a gente considera necessário é que tenha políticas públicas para essa pessoa não sair de casa, porque no momento que ela sai de casa para viver em situação de rua, é um trabalho muito complexo para tentar tirar ela de lá. Pode passar, João. Essa equipe, esse atendimento, na verdade, foi esse ano, foi comecinho do ano, um pouco antes do cenário pandêmico. Então, quando nós entramos na pandemia, a gente teve que se organizar de outra forma, teve que usar, enfim, uma série de material de proteção, mas o cuidado a gente considera que foi o mesmo, foi riquíssimo, e a gente não poderia deixar de atuar. Então, o que mudou é que os alunos não estão indo. Então, no momento da pandemia, somente os profissionais formados. Então, na área da psicologia, somente psicólogos, até por conta, né, a gente não sabe como é que enfim, como é que tá, como que esse aluno vai conseguir fazer esse atendimento, mas a gente está caminhando para voltar com os alunos a partir do 10º semestre. Então, hoje nós atendemos em 2 regiões, na região da Sé, no pátio do colégio, que é essa foto, e na região da Caracolândia, ali perto da Helvétia. Só não tem foto, mas se vocês quiserem, enfim, seguir nas redes sociais ou Médicos do Mundo, vocês vão conseguir ver algumas imagens lá dos atendimentos. Acho que acabou. Corri um pouquinho no final, que eu vi que o tempo já estava acabando. Ok. Poxa, muito bacana, viu, Daniele, esse projeto. Assim, parabéns aí pela iniciativa, né, de todos os participantes também, né? E assim, a gente vai abrir daqui a pouquinho, né, para dúvidas e comentários também dos participantes. Eu vejo que tem bastante gente aí que se identifica, né, inclusive, com o projeto, mas eu quero chamar já de imediato também o psicanalista Paulo para falar sobre psicanálise marginal. Tá bom? Em seguida, eu vou abrir a oportunidade para a gente conversar a respeito desses 2 projetos super interessantes. Tá bom? Paulo, com você. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do João e da Universidade de Anguera. E antes, né, quando o João me perguntou que nome você vai dar para esse evento, né, para essa conversa, não vou nem chamar de palestra. E aí eu fiquei pensando, psicanálise de rua, eu falei, não, psicanálise marginal. E depois eu fiquei pensando, por que psicanálise marginal, né? Quando se dá um nome, né, para alguma coisa, às vezes tem que se fazer uma reflexão por quê. E quando eu dei esse nome, eu comecei a pensar a minha origem, de onde eu vim. Então eu sou filho da Noemi e do Pedro, que é um casal que veio da Zona Leste de Itaquera, e eu fui estudando, me formei em engenharia mecânica, e com a engenharia mecânica eu consegui patrocinar meu curso de psicanálise, que é muito caro para nós. E aí eu comecei a entender por que eu dei o nome de psicanálise marginal, né? E foi da onde eu vim, que é a periferia eu considero como uma marginalidade, e hoje eu pertenço a uma psicanálise marginal,
Então, o que é marginal? Marginal é aquilo que está na fronteira, está na borda, está na linha, né? Quando a minha filha me pergunta, por exemplo, pai, por que algumas pessoas moram numa região mais empobrecida e mais pobre? Eu digo para ela, quando você come uma pizza, você come que parte? Ela diz, eu como um recheio. Eu falo, o que você faz com a boia? Ela falou, eu jogo no lixo. Eu falei assim, então, é o que acontece com a população. É o que acontece com a população mais vulnerável, a população que não tem acesso. É isso que acontece. Então, quando eu chamo de psicanálise marginal, é porque ela está na borda. Ela está junto com a borda. Então, mas eu quero fazer um discurso um pouco histórico para a gente poder compreender o que é e onde é que está a psicanálise marginal. Porque a psicanálise é muito conhecida como uma área da burguesia, uma área muito burguesa. E é verdade, não é mentira. Tanto é verdade que eu fui o único aluno preto em uma escola de psicanálise. Então, isso já dá para entender por que a psicanálise é realmente um espaço de burguês, né? Por que é tão caro se formar psicanalista, é tão caro e ter acesso a um consultório de psicanálise. Então, eu vou aqui caminhando junto com o que eu fui escrevendo para não me perder no discurso. Então, a psicanálise marginal, ela sai fora do padrão, ela sai fora do que a gente diria o consultório do psicanalista, que é o divã e a poltrona. Agora a pergunta que fica, como que seria o setting no espaço público, né? Como manejamos o dinheiro? Como que é o espaço, o tempo, tão importante na vida do sujeito? É possível conduzir um tratamento a longo prazo nos espaços públicos? Essa é uma pergunta que eu deixo, né? Primeiramente, quero pensar que em dois nomes para falar da psicanálise marginal. Primeiro, eu quero pegar um nome de um psicanalista chamado Sandro Ferenczi. Ele é da década do Freud, de 1900, mais ou menos. Ele foi um médico psiquiatra e ele atendia moradores de ruas e prostitutas em hospital público. O Sandro Ferenczi, ele foi o primeiro psicanalista a propor uma análise mútua. O que é análise mútua? Era uma análise no qual ele não tinha uma verticalidade, era um tratamento horizontal. O que é um tratamento horizontal? Ele atendia um dia o paciente, outro dia o paciente atendia ele. Então ele trocava a posição com o paciente. Imagina a psicanálise, a dona do saber, se colocar no lugar horizontal com o sujeito. Então o Sandro Ferenczi propôs isso porque ele atendeu uma paciente chamada Elizabeth Seven, e eram casos difíceis que ninguém conseguia tratar. Então era uma mulher muito inteligente, muito forte, que tinha muitos eventos de surtos psicóticos e surtos de histeria. Então o Sandro Ferenczi propôs esse tratamento e após 5 anos essa pessoa se tornou uma psicanalista. O Sandro Ferenczi tem muitos escritos que ficaram guardados por 60 anos, agora que está sendo revelado. Então ele eu considero como um psicanalista marginal. Outro psicanalista marginal que eu considero é o Otto Rank. O Otto Rank foi um mecânico que o Freud patrocinou os estudos dele em 1904. Então ele se viciou na substância da cocaína, ficou internado no hospital psiquiátrico do Jung. Acho que muitos dos psicólogos conhecem o Jung, porque o Jung ele é da escola da psicologia. E o Otto Rank, quando estava internado no hospital psiquiátrico do Jung, o Jung percebeu a inteligência, a capacidade do Otto Rank e começou a fazer uma análise mútua. Só que o Otto Rank tinha uma ideia de uma liberdade humana, de uma liberdade sexual muito radical da época. Como, por exemplo, a não monogamia, ter famílias 3, 4 esposas, ou que as esposas tivessem 3, 4 esposos. Então ele tinha umas ideias assim que era impossível em 1900, no século XIX, no início do século XX. O Jung fazendo análise mútua também com o Jung, o que aconteceu? O Jung percebendo a melhora do tratamento dele, porque o Jung também era um psiquiatra e estava querendo um atendimento com o Otto Rank, eles faziam esse tratamento de análise mútua, fez prescrever um laudo médico dizendo que o Otto Rank era um psicótico, que ele tinha distúrbios psicóticos.
Naquela época, uma pessoa que tinha esse tipo de diagnóstico era proibida de circular na rua. Então, Otto Ranks foi procurado muitas vezes pela polícia. Otto Ranks e Sandro Ferenczi, eu considero como dois grandes psicanalistas da marginalidade. Então, eu quero falar um pouco sobre esse livro aqui, ó, que chama As Clínicas Públicas de Freud. Então, as clínicas públicas de Freud, ninguém fala, a própria psicanálise não fala do que é a clínica pública. Ela é contra a clínica pública. O Freud não era contra. O Freud, de 1918 a 1922, propôs uma clínica pública. Então, o Freud sempre apoiou as práticas da análise leiga e da clínica psicanalítica gratuita. O que é análise leiga? Seria as psicanálises no qual o psicanalista não fosse médico. Porque naquela época, no início do século XX, só era possível formar um psicanalista se ele fosse médico. E o Freud disse, não, os psicanalistas podem ser sem ser médico. Então existia um grande conflito da medicina, que não gostava dessa ideia, mas o Freud queria. E ao mesmo tempo ele também estava propondo que fosse possível uma psicanálise gratuita para aqueles que não pudessem pagar. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, no 5º Congresso Psicanalítico Internacional, em Budapeste, em 1919, Freud diz que a psicanálise deveria ser um direito de todos os cidadãos, ricos, pobres, e que os atendimentos devessem ser gratuitos e bancados pelo Estado, se possível. Sendo assim, a primeira geração dos psicanalistas foi, de fato, ao campo social em 1918. As 12 clínicas, foram possível produzir 12 clínicas públicas, 100% gratuitas, e chegaram a criarem 12 clínicas públicas, de 1920 a 1938, de Londres até a Croácia. Em que áreas criaram essas clínicas públicas? Nas áreas de educação, com crianças em situação de rua, crianças abandonadas, pessoas em abrigos, operários da construção civil, por exemplo, jovens e adolescentes empobrecidos e jovens grávidas. Todas essas pessoas tinham atendimento gratuito das clínicas públicas de Freud. O Freud foi o fundador dessas clínicas. Todo esse trabalho tinha um auxílio das políticas públicas e da famosa Viena Vermelha, que era social-democrata. Então, tinha uma conversa muito grande com a política. A política trabalhava em conjunto com essas clínicas. Quem era essa primeira geração de psicanalistas que participava dessa clínica? Erik Erikson, Karen Roney, Sandro Ferenczi, Erich Fromm, são grandes psicanalistas. Melanie Klein, Anna Freud, Carl Abraham e outros menos conhecidos que também participaram. Que foi formado o Instituto da Sociedade Psicanalítica de Viena e Berlim. Tudo ocorria com total apoio de Freud e suas influências no meio político de discussões públicas na cidade. Nesta época, se discutia muito entre os psicanalistas qual era o melhor dispositivo ou manejo. Não se dizia, isso não é psicanálise, não se dizia essa conversa, porque eu escutei várias vezes durante o nosso trabalho de rua, o que vocês estão fazendo não é psicanálise. Isso não se dizia na época do Freud. Se ia para campo e se discutia o que era ou não era. Se discutia como manejar, como conduzir. Era assim que funcionava nessa época. Então não é por acaso que na década de 60 a 70, no Uruguai e na Argentina, ocorria um trabalho forte nos espaços públicos, como hospitais psiquiátricos, hospitais, escolas e comunidades. Após o golpe militar de 76 na Argentina, uma boa parte dos psicanalistas envolvidos nesta ebulição criativa, tal como em 1938, próximo à Segunda Guerra Mundial, muitos psicanalistas, o que aconteceu? Muitos psicanalistas em 1938, na Segunda Guerra Mundial, na Europa, e muitos judeus fugiram
da política do Hitler para a América Latina. Para onde foram os psicanalistas? Argentina e Uruguai. Só quando teve o golpe militar em 76 na Argentina, muitos argentinos e muitos uruguaios psicanalistas fugiram para o Brasil. Então, no Brasil, fundaram muitas escolas de psicanálise em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 76, no Brasil, muitos grupos de psicanalistas foram e constituíram e realizaram atendimentos nas ruas em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Brasil. E foi preparando essa conversa que eu pensei, por que em 2020 estamos discutindo e falando de clínica pública? 100 anos depois das clínicas públicas de Freud. Então, se Freud fez em 1918, o nosso dever como instrumento psicanalítico retornar para o passado e elaborar tal questões recalcadas, porque para mim são questões que, se nós não estamos discutindo e estamos falando disso agora, não tem pouquíssimos livros publicados, significa que estamos falando de uma questão extremamente recalcada, escondida, jogada debaixo do tapete. A sociedade brasileira não quer saber sobre psicanálise de rua, não se interessa sobre a população de rua, não se interessa sobre a população que não tem recurso financeiro. Isso não é... o povo brasileiro não está interessado nesse tipo de discurso. Então hoje temos no Brasil uma grande crise social. Durante a pandemia, percebi o meu consultório, dos meus amigos, dos meus colegas, psicanalistas, aumentando a demanda significativamente. Então, é a escuta das demandas de nosso tempo que nos mantém nosso saber vivo e criativo, obrigando a nos dar conta do sofrimento e da miséria que se apresenta diante de nós, enquanto algo desconhecido e que nos questiona eticamente. Isso só é possível se nós reinventarmos e criar diferentes dispositivos como nossos antecessores fizeram em Viana Vermelha e na Alemanha. Entre 1920 e 1938, Freud sabia que a sobrevivência da psicanálise dependia de sua profunda inserção no tecido social, e não no divã e na poltrona. Freud sabia disso. O atual momento nos coloca a psicanálise brasileira em uma situação muito difícil, mas bem privilegiada. O caldeirão criativo, onde a crise social cria saberes, indaga a prática e eleva a sua inserção no território da cidade, as experiências dos atendimentos clínicos são riquíssimos. Nos coloca à prova, o sujeito fala onde quer que haja uma escuta, seja no divã ou na poltrona, mas nas instituições de rua, seja embaixo da ponte, numa praça, em qualquer lugar, onde o sujeito fala, é possível ser escutado. O tratamento é gratuito? Sim e não. No espaço público, o sujeito paga. Paga com a palavra, paga no transporte público, mas caso ele ou ela queira manter um tratamento a longo prazo, a situação mudará. No final da vida de Freud, teve um atendimento muito interessante. Em 1905, um jovem poeta chamado Götz, ele procurou Freud por um atendimento psicanalítico e não tinha condições de pagar, e ele tinha grandes problemas visuais. Durante o atendimento, Freud pergunta para ele: quanto tempo faz que você não come um bife? E o Götz diz para ele que aproximadamente há 4 semanas ele não come um bife, porque o pai dele era professor e que ele tinha 4 irmãos. O Freud descreve uma receita e diz: deixa eu ser seu pai, pelo menos por esse momento. Sou um médico muito consagrado e você é um jovem estudante. Freud colocou 200 Kronen, era uma moeda da época. Eu acho que deveria considerar mais ou menos R$200 hoje.
E quando esse jovem chega em sua residência e abre o envelope e percebe que tem essa quantia de dinheiro, se emociona muito e chora. Hoje eu me questiono muito sobre a grande psicanálise burguesa que estamos e esses relatos que eu encontrei no livro das clínicas públicas de Freud. Por que eu relatei esse histórico sobre as clínicas públicas? Eu relatei porque só foi possível eu compreender o lugar onde eu estou hoje como psicanalista, no espaço público, após eu ler isso. Então, porque a gente só consegue elaborar, significar as coisas se a gente volta para o passado. É impossível compreender as coisas se não voltar para o passado. Precisa voltar para o passado para compreender e colocar novas palavras, por novos significados. Então, quando eu estava estudando no CEP, Centro de Estudo Psicanalítico, eu conheci um argentino chamado Arnaldo. E ele propôs participar do projeto chamado Oficina Clínica, que nós trabalhamos no Centro Cultural. Qual que é o público que nós atendemos no Centro Cultural? O público é todo público. É morador de rua, é alguém que vai no espaço do Centro Cultural para participar do cinema público, seja alguém que está indo para fazer um passeio e passa pelo Centro Cultural. Qualquer pessoa que esteja passando pelo Centro Cultural pode participar e pode pedir o atendimento psicanalítico. Nós estamos nesse projeto mais ou menos há 2 anos. Durante a pandemia agora, a demanda aumentou muito. Nós estamos fazendo atendimento agora online. Antes desse trabalho, eu trabalhei num posto de saúde com um grupo que era um grupo que trabalhava com um tratamento para parar de fumar. E foi dentro desse grupo que eu comecei a compreender um pouco a escuta do espaço público, a escuta mais carente, uma escuta das pessoas que não têm condições de ir até um consultório. Acho que para explanar um pouco mais onde eu quero o meu discurso, né? Quais são as práticas teóricas, né? A prática teórica da psicanálise tem várias escolas. Eu acho que todo psicanalista é freudiano, em primeiro lugar. Mas ele pode, depois de ser freudiano, definir uma escola, seja ela lacaniana, ferenciana, não importa. Mas eu acho que é importante falar da teoria psicanalítica no espaço público. Por exemplo, se você está atendendo um psicótico ou se você está atendendo um neurótico. Então, só para explanar a questão teórica, eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu estava no espaço público e me veio um paciente e que estava um dia que era muito calor e ele estava com blusa de frio, óculos escuro, e dentro na mochila eu percebi que tinha algum objeto e eu não sabia o que era, que ele estava sempre mexendo, movendo. E eu percebi que era um discurso estranho, mas eu percebi e falei, deixa eu escutar um pouco mais. E eu fui percebendo que, na verdade, aquele discurso participava de um discurso delirante. E que a estrutura daquele sujeito era de uma psicose. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sujeito psicótico, não adianta você contar metáfora e contar história para ele, porque, como diz Lacan, o sujeito psicótico é o real imaginário. Não tem simbólico, não tem metáfora. Então, quando eu percebi que se tratava de um psicótico e eu não conhecia como conduzir o tratamento com a psicose, eu só escutei e tudo que ele dizia eu quase que eu concordava, porque eu não sabia muito o que fazer com aquilo. E depois que eu levei o caso para uma supervisão, o meu supervisor disse para mim, ainda bem que você não falou nada, porque qualquer intervenção que você faça, você não sabe se ele estava armado ou com uma faca. Então, se de repente eu fizesse alguma interpretação que fosse hostil para ele, poderia gerar um problema sério. Então a teoria serve para isso, para nos conduzir no trabalho, para saber o que você está manejando. As pessoas dizem, não, os psicóticos são violentos. Depende. Se você saber trabalhar com eles, eles são muito menos perigosos que os neuróticos.
E para explanar um pouco melhor, né, e para acompanhar o discurso da minha amiga Dani, que ela falou agora sobre a população de rua, eu quero explanar também trazendo um outro caso clínico, que é um pequeno recorte, e para manter a censura do nome, eu não irei trazer muitos detalhes, né? E vai ajudar um pouco a gente entender o que acontece que uma pessoa sai do seu convívio familiar e vai parar numa rua. Então, mais ou menos um ano atrás, um rapaz branco, dos olhos claros, não lembro se era azul ou verde, com sotaque do sul, um sotaque gaúcho, né? E eu já tinha visto algumas vezes ele no centro cultural, já tinha visto ele algumas vezes circulando pelaquela região, e ele disse para mim que precisava falar muito. Eu falei, ok. Nós encostei numa árvore, nós sentamos, ele acendeu um cigarro, e ele ficou muito angustiado, se ele podia falar ou não. Eu falei, pode. E eu fiquei quieto, e ele começou a falar. Então ele foi me contando a história dele, e ele perguntava assim para mim, posso tomar uma? Porque eu tô muito nervoso. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu falei, pode. Aí ele tomou uma cachaçinha, tomou aquelas barrigudinhas, né? Aquela garrafinha PET muito conhecida nos moradores de rua. E ele foi me dizendo que quando ele era criança, mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, os pais dele iam trabalhar e ele ficava com a tia, né? E ele disse que era uma tia muito carinhosa e que essa tia tirava a roupa dele e estava sempre, né, trabalhando com os lábios no corpo dele e muitas vezes fazia sexo oral nele e ele não entendia o que era aquilo. Então isso acontecia quando ele tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Quando ele teve 14 anos e ele continuava com essa tia, a tia dele disse para ele que ele estava na hora de fazer o trabalho e ele penetrou na tia. Bom, esse rapaz se casou, teve filhos, e ele não sabe por quê. Ele me disse que uma vez na casa dele ele ficou muito desorganizado e ele quebrou tudo. Bateu na mulher, bateu nas crianças, quebrou tudo. A esposa dele, muita história, chamou a polícia, fez um boletim de ocorrência, ele foi preso por violência doméstica, ficou 6 meses preso, saiu do presídio. O que aconteceu? Ele não teve coragem de voltar para casa e ele foi morar na rua. E ele foi morar na rua. Ele já estava morando na rua há uns 20 anos, esse rapaz. Muito educado, extremamente educado. Ele ficou muito angustiado em me contar essa história. Ele disse que nunca tinha contado essa história para ninguém. E ele falou para mim que ele tinha vontade de se jogar do viaduto. E eu disse para ele, por que você não vai? Ele falou, porque eu tenho muita vontade de viver. Eu falei, tá bom. E ele foi me contando como ele sobrevivia na rua. E ele me contou, por exemplo, era uma pessoa muito sedutora. Um cara muito sedutor, um cara muito articulado nas palavras. Ele me dizia que de vez em quando ele encontrava mulheres ricas que levavam ele para casa, dava banho, levava ele a um restaurante chique, só que ele não aguentava muito tempo, ele ia embora. Ele falou que não conseguia mais conviver com alguém. Mas ele foi me descrevendo uma pessoa que tinha capacidade de conquistar qualquer lugar. Um cara extremamente sedutor. Ele me fez eu comprar um maço de cigarro para ele. Eu comprei o cigarro para ele. Depois eu fiquei pensando, por que eu comprei cigarro para esse cara? Ele é muito sedutor. E ele me ensinou muito sobre esse preconceito que nós temos com a pessoa de rua. Ele me ensinou muito sobre como escutar as pessoas nessa situação, né? E ele tinha um celular, ele me deu o número, mas não voltou mais. Mas faz um ano e eu nem ia falar dele hoje, acabei falando. Na verdade, eu tinha preparado um outro recorte clínico, que também era também em questão de abuso sexual. Mas eu acho que eu vou parar por aqui e vou abrir para a gente poder conversar, porque senão vou ficar falando, eu falo muito. Mas eu queria um pouco apresentar a literatura que eu navego para poder me auxiliar no dia a dia, né? Então, primeiro, para esse trabalho, eu usei esse livro, que são As Clínicas Públicas de Freud. Eu recomendo Pele Negra, Máscara Branca, do Frantz Fanon. Frantz Fanon ajuda muito porque as pessoas em situação de rua, as pessoas que circulam no espaço mais
menos favorecido financeiramente são pessoas pardas e negras, tá? Racismo, capitalismo e subjetividade. Racismo negro, questões para psicanálise no Brasil. Crítica da razão negra, Aquile Mbembe. Grada Quilomba, questões, memórias da plantação. E não podemos esquecer da grande psicanalista brasileira Virginia Bicudo, que escreveu falando sobre a psicologia social em 1960. É espetacular compreender historicamente onde estamos e por que chegamos a essa condição. E ela escreveu uma linda tese de doutorado que fala muito sobre essas questões que estamos convivendo hoje. E ela vai fazendo um trabalho de psicologia social descrevendo aquela população da época, porque o nome do livro dela chama Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos no Estado de São Paulo. Em 1960, aí você consegue compreender por que nós estamos falando de racismo hoje, por que nós estamos falando de clínicas públicas hoje e por que nós estamos falando de escuta na rua hoje. Acho que eu queria abrir para a gente poder conversar um pouquinho. Legal, Paulo. Muito bacana aí a sua fala, né? E eu me recordo até, peguei aqui um recorte de uma reportagem que eu vi recentemente da Fiocruz, né? Em relação a todo esse trabalho que a gente faz, né, com o público na rua, por conta, inclusive, do que está acontecendo, o número de ansiedade e depressão tem subido muito, né? Então, os indicadores aqui, ó, 54% foi o número de casos, né, que subiu aí de ansiedade, 40% a mais de sintomas de depressão, né? Entre jovens de 18 a 24 anos, 70%, né, dados da Fiocruz. Então, e isso acaba sendo espelhado, né, também na oficina de psicanálise, né, da rua, no atendimento que você faz no projeto social, no projeto social também da Dani, no projeto Oficina de Psicanálise da Rua. E olha a importância que os cuidados com a saúde mental, olha o quanto é importante isso, né, para o nosso dia de hoje. E é um discurso que vem de longa data, né? Se a gente for analisar, como o Paulo mesmo comentou, poxa, quanto tempo atrás se fala sobre isso e hoje a gente tendo, né, ainda a dificuldade de falar sobre, trabalhar com esse tema, né? Então, eu gostaria de ouvir também agora o nosso público, professora Patrícia também, fique à vontade, tá bom? Você que quer trazer aqui uma pergunta, um comentário, aperta aí a mãozinha, né? Tem a mãozinha aí no seu celular, você pode levantar a mãozinha, ou se você não conseguir visualizar a mãozinha, conecta aí o seu microfone e pode falar aqui com a gente, conversar aqui com a gente sobre esse tema. São dois projetos extremamente relevantes, né, Patrícia? Eu tô aqui maravilhada, assim, porque eu acho que eu não sou psicanalista, sou da fenomenologia, né, mas trabalho demais dentro dessas perspectivas de gênero, né, relações raciais, enfim, classe, e acho de verdade, assim, que é fundamental, né, só faz sentido a gente pensar numa prática se a gente refletir o mundo e, enfim, todas as contradições e todas as, né, enfim, todas as questões aí que a gente tem que estão na base da formação da subjetividade, estão na base da formação do sujeito. Então, assim, achei sensacional as colocações, né? Tudo que vocês colocaram. Mas eu fiquei, assim, achei muito interessante, porque eu não conhecia quase nada do que o Paulo falou, né, de algumas posições do Freud e tal. Achei, assim, para mim, pelo menos, foi super enriquecedor. E queria deixar, na verdade, espaço para os alunos, porque acho que, né, eles sempre estão mandando um monte de perguntas, e aí eu quero deixar esse tempo mesmo para eles também, enfim, colocarem aí as questões deles. Mas, gente, muito obrigada mesmo, assim, tá sendo... João também, né, por ter organizado tudo isso, está sendo, assim, bem interessante começar o semestre com reflexões tão, né, enfim, tão bacanas. Obrigada, de verdade, aos dois. Muito obrigado, Pati. Kaique está com a gente. Boa noite, Kaique, tudo bem? Boa noite, João. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. Eu, no meu terceiro semestre, a professora Maria Eugênia, ela pediu para a gente entrevistar uma psicóloga, um psicólogo,
a Jane, ela conseguiu arrumar uma entrevista em num CAPS da Moca, se eu não me engano. E eu, entrevistando aquela psicóloga, eu não conhecia a realidade do CAPS. Aquilo me mexeu muito comigo. Eu fiquei, ao mesmo tempo, encantado, ao mesmo tempo assustado com o que eu estava vendo. Eu até na entrevista eu fiz algumas perguntas que não estavam no roteiro. Tipo, uma delas foi, como você aguenta? Porque é uma realidade muito forte e que o tempo todo vai fazendo a gente pensar sobre a nossa moral, sobre nossa visão que a gente tem do mundo, sobre nós mesmos e sobre todo o sistema, etc, etc e tal. E é essa pergunta, sabe? Como é que como lidar com essa angústia de ver a realidade, aquela realidade que é escondida, aquela realidade que a sociedade não quer nos mostrar, né? Como lidar com isso? Como lidar com essa... eu já estou colocando que é uma angústia, né? Mas eu não sei se seria uma angústia, mas para mim é uma angústia. Como lidar com essa angústia? Paulo, Dani, fiquem à vontade para responder. Então, Como que vai ser? Vai fazendo as perguntas ou a gente vai dialogando? A gente vai dialogando, a forma que vocês acharem melhor, tá? Então, assim que o pessoal fazer as perguntas, aí vocês podem responder de acordo com o que achar relevante trazer aqui como resposta, tá bom? Fiquem à vontade. O que fazer com essa angústia, né? bom, quando eu começo a atender, lógico que eu acho que todo mundo tem a mesma percepção que a psicologia ainda é muito elitizada. Então, quando você se forma, você pensa no seu consultório, na sua sala, muito bem equipada, e aí, enfim, vai ter outras pessoas que vai te mostrar que é possível fazer uma psicologia estando na rua, uma psicologia. Hoje nós estamos vendo a psicologia online, os atendimentos online, de forma online. Eu tô tendo que me adaptar porque eu me perdi toda aqui, mas assim, é possível. É possível dentro de uma lógica, respeitando todos os critérios que a gente aprendeu, que nós estamos ainda, né, revendo, vocês estão vendo com, com a ética dentro do CRP, é possível, tudo é possível. Para fazer o atendimento com pessoas que sofrem muito, a gente precisa primeiro reconhecer o lugar que nós estamos ocupando. Nós temos uma realidade diferente, convivências diferentes, e estamos entrando em contato com pessoas que não têm nada. Mas nós entendemos assim, porque quando você vai conversar com essas pessoas, elas não estão preocupadas em sair, não estão preocupadas com essa angústia que nós temos. Essa angústia muitas vezes é nossa mesmo. O profissional ele não vai atender uma pessoa em situação vulnerável para tirá-la de lá. Não é essa a preocupação. A preocupação é levar saúde, é fazer ela entender que ela pode usar espaços públicos, que ela pode usar o SUS, que ela pode ir para o CAPS, que ela pode ter um atendimento humanizado, ela tem esse direito. Então, a nossa preocupação, ela não necessariamente está na situação que ele está vivendo, mas está em uma construção de vínculo e como ela pode pertencer novamente, como ela pode continuar fazendo parte dessa sociedade. Nem que for o mínimo, nem que se for para o atendimento, nem que se for para uma OBS, nem que se for para o CAPS, porque muita gente procura, mas a maioria das pessoas elas têm esse distanciamento, né? Mas eu acho que no geral pelo menos para mim é isso, é uma angústia que primeiro você tem que sentar, olha, calma, você não vai para atender a pessoa em situação de rua para levar todo mundo para casa. Você não vai conseguir tirar ela dessa situação. Essa não é a preocupação. A preocupação é fazer ela entender que tem profissionais ali que podem ajudar, que pode construir uma relação bacana, tudo dentro de uma limitação, é claro, mas é com muito tranquilidade e se preocupando primeiro em criar um vínculo com essa pessoa. Posso. Paulo, quer complementar? Fica à vontade.
Eu queria falar um pouquinho, posso falar? Claro, claro. Olha, eu acho que essa pergunta, né, de como lidar com essa angústia da sociedade é uma excelente pergunta. E por que é uma excelente pergunta? Porque eu não acho que a sociedade não quer ver. Eu acho que ela não suporta ver. Não suporta. Quando eu participava do grupo de tratamento tabagismo, antitabagismo, eu jamais vou me esquecer de uma cena que uma senhora muito angustiada, e ela queria contar ela queria falar de uma cena de uma violência. Eu acho que espanta muito as violências, principalmente a violência sexual, né? Tem 3 coisas que eu aprendi na minha vida que acaba com o ser humano: violência, abandono e sexualidade precoce. E essa senhora, ela queria falar de uma violência que ela sofreu na infância. E quando ela falou, ela começou dizendo que ela tinha sofrido um estupro. Aí eu falei, eu perguntei, alguém aqui na sala não suporta escutar? A metade da sala foi embora. E quem ficou, não teve um que não chorou. Então é violento também escutar. Para você poder escutar, que é o que ele fala dessa angústia da sociedade, eu acho que o Brasil tem que fazer terapia. O Brasil tem que tratar as questões, tem que falar do passado. O Brasil precisa falar do racismo, o Brasil precisa falar da delinquência, o Brasil precisa falar dos problemas sociais. Se o Brasil, se nós não debatermos, discutirmos as questões dos moradores em situação de rua, a Cracolândia, se não discutir essas questões, não adianta, tem que falar sobre isso. Né? E que todos os profissionais da área de saúde, todos, têm que fazer seu tratamento psíquico. Seja psicólogo, psicanalista, terapeuta, não importa. É a única maneira de dar conta dessa angústia. Porque suportava. Eu fui aos poucos escutando, ia para minha análise e supervisão. Eu escutava, ia para análise e supervisão. Isso custou caro para mim. Caro financeiramente, caro psicicamente. Então, eu acho que a única maneira de dar conta dessa angústia é essa, é discutindo e tratando. Lidar com as próprias angústias, né, Paulo? Essa é uma grande questão, né? Lidar com Exatamente. as próprias angústias, né? Muito bem. A Adriana está com a gente também. Adriana, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite para todos. Realmente é um tema assim que dói, né? É uma dor na alma, né? Quando, principalmente nós que escolhemos a psicologia, porque nós já nos importamos com a dor do outro, né? Uma dúvida, quando as pessoas elas param para que você, né, em situação de rua, quando você consegue formar esse vínculo e eles vêm para terapia, que eles vêm, quando eles se aproximam, né, desse trabalho que vocês fazem, vocês acham que eles têm alguma expectativa de que nós, né, quando nós estivermos também nessa linha de frente, que a gente resolva o problema deles, ou vocês acham que eles só querem, assim, que alguém os escute? Qual a expectativa que eles chegam? Assim, o que de verdade eles esperam, né, quando eles dão essa abertura e eles procuram esse tipo de apoio, né? Porque, ok, o trabalho ele é bem completo, é lindo o trabalho, que tem outros profissionais que se envolvem, então, né, cuidam dos pets e encaminham, né, para a parte de atendimento médico, atendimento clínico, mas e quando eles chegam nesse ponto, porque eu já percebi que eles têm essa dificuldade de se abrir, mas quando eles se abrem, a expectativa deles em relação a gente, como que a gente lida com isso? Quem quer responder? Paulo, Dani? Fique à vontade. Fala, Dani. Bom, para o psicólogo, né? No nosso caso, nem sempre a população que a gente vai atender, ela vai estar com a mesma estrutura. Por exemplo,
Já teve vezes que a gente teve que mudar, redesenhar todo o fluxo de atendimento, porque apareceu muito criança. E aí a gente percebeu, poxa, vai ter que levar muitas coisas para a criança. Então, não necessariamente era uma psicoterapia, mas era um trabalho com outros profissionais, e a gente começou a levar a musicoterapia. Então, a gente percebeu que não necessariamente eles precisavam só do profissional psicólogo, mas precisavam de outros. As questões que iam entrando, assim, as questões mais relevantes era a saúde mesmo, a saúde mental. Muita gente, quando a gente está, assim, atendendo, eles falam, olha, eu percebo que eu tô muito triste, é uma tristeza diferente, é uma tristeza que eu não sinto mais fome, não sinto vontade de viver. E aí é lógico que a gente deixa claro que o nosso atendimento, ele não vai seguir a lógica assistencial. A gente se preocupa muito em levar saúde. Então, e aí a gente achou importante separar. Se precisar de alguma coisa ligada à assistência, vai ter lá uma pessoa do jurídico que vai ajudar, mas as questões pontuais nunca foram, por exemplo, olha, preciso sair daqui agora, me ajuda. Não, era mais ligado à saúde mesmo. Eu acho que a população já conhece, a população no território da Sé já conhece. A população da Cracolândia, apesar de ser nova, o que apareceu muito? Uma coisa que assim, que nos impactou, né, de forma geral, quando a gente chegou, tinha acabado de acontecer uma ação. Então, antes de acontecer uma ação, você vê a população de um jeito. Depois que acontece, é muita gente machucada. A gente viu um rapaz que estava todo queimado. Ele estava queimado no nível que do pescoço até as costas, a gente via, ele precisava de um hospital, só que ele não ia no hospital porque ele estava sendo procurado, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas enfim, quando a gente muda de território, os problemas mudam. A necessidade de atender muda. Então, a gente viu que lá na Craco, não tinha não necessariamente a necessidade de ali sentar, fazer uma psicoterapia, porque nem dava. O negócio era o pessoal da psicologia chamar as pessoas e falar assim, olha, eu tô vendo que você precisa de um atendimento, ali tem médico, a gente precisa cuidar dessa perna, essa perna tá machucada, olha, tem um ferimento aí, muitas pessoas que estavam feridas de bala de borracha. Enfim, é uma situação assim muito muito complicada, mas que o psicólogo ele pode ajudar muito, porque é ele que vai chegar com um jeito mais humanizado possível para falar, olha, ali tem um médico naquela tenda. E aí o que muda lá na Cracolândia é que a gente não atendeu, não era essa organização da foto. O que a gente teve que fazer? Entrar no meio do fluxo. Então, o médico entrou no meio do fluxo e as ruas é um cenário muito diferente do que a gente imagina. Tem muita gente que não consegue nem levantar, e aí o médico vai lá e faz o papel dele. Só que como os médicos precisam muito dos psicólogos por conta disso, que é quando a gente chega, quando a gente conversa, quando a gente acolhe, muita gente com medo, porque ainda mais quando acaba de acontecer uma ação policial, é muito complicado. O cenário é de guerra mesmo, né? Mas, assim, bom, é isso. A necessidade, eu acho que ela não é ligada à assistência, porque eles já sabem onde eles vão recorrer quando é assistência. Eles já sabem que ele tem que ir para o CRAS. Eles sabem, eles conhecem. Quando eles veem o médico, outras demandas aparecem. Então, tem muita gente, o que a gente conseguiu perceber, no momento que nós estamos na pandemia, então, questão relacionada à ansiedade, eles conseguem falar mesmo dos sintomas, é muito claro, depressão, muito, isso que é o que mais nós estamos vendo. Perfeito. E você, Paulo, você percebe diferenças de expectativas no projeto? Como que você vê essa questão? Olha, fiquei pensando aqui porque é uma pergunta difícil para ser respondido, porque tem que tomar um certo cuidado para não generalizar, né? O que eu percebo é que a rua é muito libertador. Se a gente parar para pensar, olha a quantidade de
compromissos que nós temos no dia a dia para se manter dentro de uma casa. É água, é luz, é internet, é telefone, o aluguel, a prestação, o IPTU, é uma quantidade de obrigações que essas pessoas não têm. E o que acontece? Então, por exemplo, eu lembro uma vez de um caso de um senhor que ele tinha dois apartamentos e ele foi embora. Ele tinha uma empresa. E não podemos esquecer que a grande maioria dessas pessoas tem uma grande questão com psicose. São pessoas que não geram mais vínculo com o espaço e com o tempo. Então, por exemplo, às vezes você atende uma pessoa faz um ano e para ela é como se ela tivesse um mês. Então, a questão do tempo cronológico e a questão do espaço é mais. Então, é difícil falar sobre expectativa. Agora, o Estado não dá aparato social nenhum para essas pessoas. Isso é fato. Isso é um fato. Mas, e é subjetivo também, né, Paulo? Porque cada pessoa vai ter a sua expectativa também. É difícil. É muito difícil responder assim, como todas as pessoas, as pessoas em situação de rua pensam, mas não sei, eu fico às vezes pensando como é libertador não ter todas essas obrigações que nós temos no dia a dia. Mas esse é um pensamento meu, essa é uma reflexão minha. Uhum. Perfeito. Olha, Paulo, Dani, só tenho a agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Se tivéssemos mais tempo, ficaríamos aqui até amanhã de manhã conversando a respeito disso, né? Desse tema tão relevante para os dias de hoje, sempre foi, e nos dias de hoje ainda mais, mediante a tudo isso que a gente está vivendo. E para finalizar, eu queria perguntar para vocês qual conselho que vocês dariam para os profissionais, futuros psicólogos ou psicólogos que querem atuar nessa área, né, nessa vertente de um consultório de rua, né, trabalhar com políticas públicas, atender, né, o pessoal que está ali, né, à margem, que estão ali precisando de fato dessa ajuda, como nos exemplos dos projetos que vocês trouxeram aqui para a gente. Qual o conselho que vocês dariam para o nosso público? Quer começar, Dani? Quero. Eu acho que ampliar um pouquinho o olhar, sair um pouquinho da lógica do consultório, da sala organizadinha, buscar outros profissionais que fazem esse tipo de trabalho, encontrar também o quanto é possível fazer esse atendimento, o quanto é enriquecedor, e trabalhar com uma realidade. Essa é a nossa realidade. Não é só em São Paulo, quase todas as cidades todas as regiões do Brasil existem pessoas em situação vulnerável e, enfim, procurar ONGs e instituições que já fazem esse trabalho e tentar vincular com todos os profissionais, sendo ele da saúde, da assistência. Eu acho que dá para fazer um trabalho muito enriquecedor quando você sai da psicologia, seu olhar voltado para a psicologia, mas você tem um olhar multiprofissional. Você consegue atuar respeitando sua abordagem, respeitando seu código de ética, mas estando aberto para ouvir também o olhar de outro profissional. E isso ajuda muito. Muitos médicos, quando a gente vai planejar uma ação, os médicos falam, o psicólogo ele não pode faltar. Porque a gente ajuda, dá diagnóstico, a gente leva diagnóstico enfim, de HIV, de sífilis. O profissional da área da saúde, o médico, ele não sabe como falar para o paciente ali em situação de rua, que a pessoa, além de estar fragilizada, além de ela não ter apoio, não ter medicamento, não ter oferta de hospital, precisa ainda dar o diagnóstico. A gente precisa pensar com ele que ele vai ter que se cuidar. E, assim, o resto da vida ele tem que tomar medicamento. Então, o psicólogo, ele tá lá para isso, para tentar acolher, para tentar pensar. E muitos casos acontecem. Então, assim, olha a importância do psicólogo na vida desses profissionais, desses médicos. Então, o neurologista, ele precisa estar com o psicólogo também. Então, assim, a demanda do nosso trabalho é muito grande. É muito necessária. A gente ouve muito isso. Então, assim, ampliar um pouquinho o olhar e sair um pouco da clínica. A clínica é maravilhosa, é super importante, mas a sua atuação, ela também demanda outros lugares, né?
E ocupar, tem que ocupar esses espaços. Acho que é um isso. conceito de clínica ampliada, né, Dani? Isso. Olhar, né, para o todo. Muito bem, muito bem. E você, Paulo? A Dani mandou muito bem, tem que ocupar os espaços, isso é verdade. Eu vou pegar eu gosto de pegar os exemplos que fica muito mais didático, né? Acho que mais ou menos tem 2 casos assim, mas tem um bem emblemático, aproximadamente quase um ano atrás, uma psicóloga, nos procurou no projeto e falou, olha, eu já fui em alguns lugares, porque o que acontece? Todos os grupos, seja ele qual for, psicanalista, seja ele psicólogo, qualquer grupo, ele tem a sua panela. Então essa pessoa veio e disse assim, olha, eu fui na Praça Roosevelt e lá não me deram oportunidade. Eu fui em tal lugar, também não. Será que seria possível fazer parte do projeto com vocês? Ela era psicóloga, ela estava lendo uma literatura psicanalítica e nós perguntamos, mas você se considera uma psicóloga ou psicanalista? Porque os nossos projetos são de psicanalistas, né? Ela falou, não, eu gosto da psicanálise, sou psicanalista. Eu, tá bom. Então, você não quer vir frequentar nossas reuniões um pouco para você conhecer? Quero. Ela veio, frequentou 1, 2, 3. Ela falou, o que você achou? Ela falou, eu gostei. Aí ela fez uma carta de intenção, passou com o nosso supervisor, ela está no grupo há quase já uns 8 meses. Super jovem, tem 21, 22 anos, e veio do nada. Acho que ela encontrou a gente no Facebook, tem uma página, Oficina Psicanalítica, Oficina Clínica de Psicanálise, e aí ela procurou a gente no projeto e está conosco, faz um trabalho lindo. Depois ela abriu uma clínica, agora ela está movimentando a clínica dela, mais o projeto conosco na oficina, no Centro Cultural. Então, assim, é possível. Eu acho que primeiro tem que desejar, né? Quando você deseja alguma coisa, acho que você encontra um caminho, encontra um padrinho, encontra alguém que vai te dar um norte. Primeiro tem que ter o desejo. Se não tem desejo, eu faço as coisas que eu realmente gosto, que eu ponho paixão, ponho amor. Senão eu não vou fazer. E pelo menos eu penso assim, né? Para encerrar minha fala, eu queria ler 5 linhas do final do livro do Fanon. Só para encerrar minha fala. Porque no final do livro do Fanon, do Pele Negra, Máscaras Brancas, ele faz tipo uma conclusão, assim. É um cara que provoca. Quem leu Franz Fanon vai sair outra pessoa. Então ele diz assim, né? O preto não mais que o branco. Todos os dois têm de se afastar das vozes desumanas de seus ancestrais respectivos, a fim de que nasça uma autêntica comunicação. Antes de se engajar na voz positiva, há de se realizada uma tentativa de desalienação em prol da liberdade. O homem, no início de sua existência, é sempre congestionado, envolvido pela contingência. A infelicidade do homem é ter sido uma criança. Muito bem, é muito reflexivo, né, Paulo? Assim, é para a gente refletir de fato, né? Tudo que a gente conversou aqui essa noite, né? Olha, gente, eu quero agradecer imensamente aqui a participação de vocês, agradecer também a todos os participantes, e assim, já deixo o convite aí também para vocês, em um outro momento, a gente retomar esses assuntos, né, Patrícia, porque são assuntos e projetos extremamente relevantes, né, e que fazem total sentido para a prática psi, né? Então, gostaria de agradecer imensamente a vocês. Professora Patrícia. Também, gente, assim, tem muita coisa, né? Uma coisa que a gente discutia muito e tal, então, assim, acho ótimo e, enfim, só tenho que agradecer mesmo, porque com certeza o semestre da gente começou de uma outra forma, sabe? Tendo esse tempo para pensar sobre coisas tão interessantes. Então, queria agradecer a participação de vocês, eu tenho certeza que vocês somaram demais na formação dos nossos alunos. E, João, mais uma vez, obrigada por ter proporcionado tudo isso. Somos aqui humanos ajudando outros humanos, né? É isso aí, estamos juntos. Gente, muito obrigado a todos.
Os alunos da Anhanguera, daqui a pouquinho a gente está em aula, né? Então, 10, 15 minutinhos aí de intervalo, daqui a pouco a gente vai para as salas e a gente se vê. Aos convidados, muito obrigado pela participação, e eu quero convidar a todos aqui para nosso quarto dia da Semana da Psicologia, amanhã, às 7 da noite. Vai estar aqui conosco o psicólogo Rangel, falando das etapas da psicoterapia junguiana. Inclusive, o Paulo trouxe hoje aqui, né, também uma fala sobre Jung, e amanhã o Rangel Fabretti vai estar com a gente falando sobre Jung também, tá bom? Então, fica o convite aí a todos os nossos participantes hoje para nossa palestra de amanhã também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Dani, muito obrigado, Paulo. Uma boa noite a todos, pessoal. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.